Sandro, o apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A todos os irmãos, graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar deste presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. O Evangelho é único. Se você está ouvindo este canal pela primeira vez, eu convido você a deixar o seu joinha para fazer parte, ser membro desta igreja que foi edificada por Jesus Cristo e que o cabeça dessa igreja é Ele, para que você seja guiado, para que você seja iluminado e todas as bênçãos caiam sobre a sua vida, sobre a sua casa, para que de hoje em diante as suas petições sejam atendidas, para que as promessas sejam realizadas, para que você encontre força, consolo, ânimo e coragem para continuar lutando e para vencer, porque este Evangelho é para os que estão cansados e oprimidos. E se você está cansado e oprimido, você precisa ouvir a palavra de Deus, que vai guiar você e lhe fortalecer. E deixe o seu joinha para que o YouTube compartilhe com outras pessoas que estão aí, como você, neste mundo, lutando muito, está cansado e oprimido. Precisa de força, porque quer desanimar muitas vezes, porque a luta é grande, a guerra é grande, a peleja é grande, mas tu vai vencer se tu, agora em diante, crê que este Evangelho tu vai receber de Deus as promessas que Ele prometeu. Aqui nós pregamos o que você precisa para ser edificado e edificada a sua vida e a sua casa. Amém. Vamos à leitura. Livro de Marcos, capítulo 9. Dizia-lhe também: em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que veja chegado o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e a João, e os levou sós, em particular, ao monte, e transfigurou-se diante deles. As suas vestes se tornaram resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhe Elias com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois Pedro não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou que a ninguém o contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros: que seria aquilo? Ressuscitar dentre os mortos. Interrogaram, dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro?
Respondendo-lhe Jesus, disse-lhe: Em verdade, Elias virá primeiro. Todas as coisas restaurará, como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e lhe fizeram tudo o que quiseram, como dele está escrito. A cura do menino endemoniado. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo a Jesus, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. Perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito imundo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, range os dentes, vai definhando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E Jesus, respondendo-lhe, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. E trouxeram-lhe o menino. Quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. Então, caindo endemoniado por terra, revolvia-se, escumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Quanto tempo há que lhe acontece isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, gritando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito imundo, surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. E ele, gritando e agitando com violência, saiu. Então ficou o menino como morto, de tal maneira que a multidão e muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não podemos nós expulsar? Disse-lhe Jesus: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Sobre a morte de Jesus e a ressurreição. Tendo partido dali, caminharam pela Galileia e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhe dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão. Morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogar Jesus: Quem é o maior no reino dos céus? Chegando Jesus a Cafarnaum e entrando em casa, perguntaram-lhes: Que estavas vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Jesus, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhe: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Lançando mão de um menino, lhe pôs no meio deles, tomando-o nos seus braços, disse-lhe: Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. Qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vemos um que em teu nome expulsava demônios,
o qual não nos segue. E nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Porquanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria que lhe colocasse ao pescoço uma mó de atafonha e que fosse lançado no mar. Se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrardes na vida aleijado do que, tendo duas mãos, e ires parar no inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho, o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal for insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Sobre o divórcio, capítulo 10. Levantando-se Jesus dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão. A multidão se reuniu em torno dele. Ali tornou a ensiná-los, como tinha por costume. Aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando: é lícito ao homem deixar sua mulher? Mas Jesus, respondendo, disse-lhe: quem vos mandou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e deixar sua mulher. Jesus respondendo disse-lhe: pela dureza dos vossos corações vos deixou Moisés escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação de Deus, que Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai, a sua mãe unir-se-á à sua mulher. Serão os dois uma só carne. Assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. Jesus lhe disse: qualquer que deixar sua mulher, casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixada pelo marido casar com outro, adultera. Jesus e as crianças lhe traziam meninos para que lhe tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: deixai vir os meninos a mim, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, impondo-lhe as mãos, os abençoou. O jovem rico. Pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho,
não defraudarás a alguém. Honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, filho. Vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem, toma a cruz e me segue. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Como dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: Filhos, como difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, se salvar? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a lhe dizer: Eis que nós tudo deixamos para te seguir. E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo por amor de mim e deste evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Jesus fala sobre a sua morte e ressurreição. Eles iam pelo caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. E eles maravilhavam-se e seguiam, atemorizados. Então, tornando a tomar consigo os 12, começou Jesus a lhe dizer as coisas que lhe deviam acontecer, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém. O Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas, que o condenarão à morte, o entregarão aos gentios e o escarnecerão, açoitarão e os cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. O pedido de Tiago e João. Aproximaram-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. Jesus lhe disse: Que quereis que vos faça? Eles disseram-lhe: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Lhe disseram eles: Podemos. Jesus, porém, disse-lhe: Em verdade vós bebereis o cálice que eu beber. Sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra João e Tiago. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhe: Sabeis que os que julgam os príncipes da gente, deles se assenhoriam, e os seus grandes usa de autoridade sobre elas? Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso servo, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O cego Bartimeu. Depois foram para Jericó,
Saindo Jesus de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, mandou que o chamasse. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego disse-lhe: Mestre, que eu tenha vista, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Oh glória!